do YouTube com a nossa live hoje, a nossa live de Tira Dúvidas. Como ontem na nossa palestra eu não tive a oportunidade de responder algumas perguntas para tornar aí mais dinâmico. Então, hoje, neste momento aqui, você que está nos assistindo agora, mande aí a sua pergunta. Quem não estiver no momento aí conosco também poderá aí, manda sua pergunta, a gente vai responder depois, mas quem estiver ao vivo aí, né, nós vamos responder as perguntas que foram feitas ontem na nossa palestra e hoje, né, surgindo novas perguntas, vamos responder. Eu vou começar aqui respondendo pela pergunta da Fernanda Fiorenza, né? Mas a tributação de bens na PJ é maior? Não, não é. A tributação, ela é menor. Então, fica tranquila, criando aí seu sistema de holding familiar, não tenha dúvidas que é menor. A Fernanda também fez outra pergunta. Ela fez o seguinte: os custos para manter a PJ é muito, muito barato. É tão vantajoso que, a não ser que você fosse aí uma tartaruga, exatamente uma tartaruga, que fez 200 anos para não ter vantagem, tá? Então, é extremamente vantajoso. Então, é perfeitamente viável e as vantagens que se tem é gigantesca. Por isso, pessoal, que a importância aí da sessão de viabilidade. A Duza Costa, ontem também, e quando não tem filhos e tem alguns bens? Gente, maravilha! Veja bem, você pode não ter filhos, mas daqui um pouquinho você tem um sobrinho, vai ter uma tia, tem alguém que você ame, alguém que você gosta, você pode sim, né, deixar estes bens, deixar tudo organizado para essas pessoas, porque se você não tiver nada e nada fizer, sabe quem recebe isso? O Estado. Isso mesmo, e as possibilidades, as chances de a gente evitar que o Estado venha a levar aí essa... Você tendo herdeiros, tendo filho, o Estado já vai levar uma boa fatia, né? Se você aí não tiver o sistema que a gente propôs ontem, que a gente comentou ontem na nossa palestra, tá? Então, sim, mesmo você não tendo filhos, você pode sim criar o seu sistema de holding familiar. A vantagem desse sistema é que a gente consegue planejar tudo, deixar tudo preparado, certo? Então, essa é a dica. Inclusive, até para quem está começando a vida aí, ter um sistema de holding também cabe para você, porque você já vai comprar seus bens, tudo pelo já o sistema de holding, tá bom? O seu Donário de Picada Café, ele fez a seguinte pergunta: doutor, assisti a sua palestra e eu não entendi o que é, afinal, aí esta sessão de viabilidade. Gente, por isso que é o legal, o bacana de a gente fazer essa live de Tira Dúvidas. E você aí que está conosco, pode aí fazer as suas perguntas sem problema nenhum, tá bom? Fernanda Carneiro aí, boa noite. Luciana Keber, o herdeiro precisa desocupar o imóvel que mora quando é dado início ao inventário? Não, não precisa. Tá? Tudo a gente tenta resolver de uma forma aí mais tranquila, tá? Eu vou dar prioridade aqui, pessoal, para as perguntas que vão ser realizadas no nosso chat, tá? Eu anotei as perguntas de ontem, vou responder também, mas a prioridade neste momento é para quem tiver aqui no nosso chat, fizer essas perguntas, tá bom? Luciana, então é o seguinte: o herdeiro precisa desocupar o imóvel que mora quando é dado início ao inventário? Não, não precisa, tá? Ainda mais se nós temos aí, se todo mundo se dá bem, né? Tem tudo como fazer ajuste, tá? Tudo tem como fazer ajuste, tem como ajustar isso tudo. Não há necessidade do herdeiro ter que sair. Inclusive, ele pode, as outras partes podem pedir aluguel fracionado, tem como resolver, tá bom? Eu vou responder aqui, que eu tinha começado, né, a pergunta do seu Juliano Pedrosa de Moraes. Boa noite. A pergunta aqui da sessão de viabilidade. Gente, ela é uma pergunta recorrente, toda palestra, quando a gente termina, sempre se tem, tá? A sessão de viabilidade, ela é muito mais que uma simples consulta. Trata-se aí de uma das partes mais importantes na constituição de uma holding familiar. Através dela, eu vou compreender em detalhes
como é a sua formação familiar e patrimonial, bem como quais são os seus objetivos com a criação de um sistema de holding familiar, além, é claro, de poder solucionar todas as suas dúvidas. E ao final desta reunião, após absolver aí todas essas importantes informações, eu serei capaz de fazer um diagnóstico preciso se a holding familiar pode ou não já ser implementada no seu caso, lhe sugerindo na sequência aí os próximos passos que você precisará dar aí para iniciarmos o seu planejamento patrimonial e familiar, caso seja do seu interesse. E é muito importante aqui, pessoal, que a gente faça essa análise, esse verdadeiro raio-x para ver se realmente é o seu caso ou não. Para o próximo passo aí é a realização do croquis estrutural e depois sim aí a criação da sua holding, certo? Vamos no chat aqui. Se fizer a holding, não precisa fazer inventário? Olha, dona Fernanda, com toda certeza. Ao realizar a grande vantagem aí de se realizar o sistema de holding familiar é o seguinte: ele evita o inventário. Porque vai ficar tudo pronto nesse sistema, tudo organizado, os irmãos não vão virar inimigos, o Estado não vai dar aquela mordida, porque já vai estar tudo definido. Então, ao criar o seu sistema de holding familiar, tenha certeza de uma coisa. Em primeiro lugar, seus filhos nunca vão virar inimigos. Em segundo lugar, não haverá de se fazer o inventário, tá bom? Vamos aqui com uma outra pergunta que foi feita ontem do senhor Daniel. Tá? Senhor Daniel, deixa eu dar uma passadinha aqui. Vamos ver qual foi a pergunta do seu Daniel. Seu Daniel, eu como patriarca fazendo a holding, eu perderei o controle dos bens? Não, seu Daniel. O senhor, em hipótese alguma, vai perder o seu controle dos bens. Não vai. Ele permanece com o domínio e na administração dos bens, sem desejar aí, tomando decisões sobre a holding e os seus bens em conjunto com a esposa ou não. Então, o que acontece que as pessoas se preocupam? Eu vou fazer a holding e eu vou perder o meu direito, o meu controle. Não, você não perde. Você pode alugar, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. E o melhor de tudo é sem ter que pedir aí opinião de ninguém. Você decide, você faz tudo, você fica com a administração. Então, não se preocupe, fique tranquilo, porque quando você cria o seu sistema de holding, você fica com o controle de tudo, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta. Dona Luciana de São Leopoldo. Quem pode fazer a holding familiar? Que pergunta legal aí, dona Luciana. Bom, dona Luciana, todo dono de bem imóvel que tiver interesse em ter uma holding familiar, para evitar aí o caro e doloroso processo de inventário, para que em vida ele possa ter o seu patrimônio organizado, ele possa usufruir o que? Além de uma enorme economia tributária. O bacana, o legal de tudo isso é que você ainda assim consegue ter uma enorme economia tributária. E o mais legal de tudo, bacana, não vai acontecer o processo de inventário na sua família, tá bom? Marcelo Raimundo, qual o custo mensal da holding? Seu Marcelo, essa é uma pergunta bem relevante que todo mundo, né, nos pergunta. Quando eu falo da importância da sessão de viabilidade, seu Marcelo, é o seguinte, é porque é ali nós vamos começar a trabalhar, nós vamos começar a entender, porque a holding, para que a gente possa dizer quanto vai ser o custo, tudo vai depender. Daqui a pouquinho a sua holding é uma holding mais simples, mais tranquila, de uma célula talvez, e aí o custo é bem mais barato. Olha, uma coisa eu lhe garanto, seu Marcelo, não valeria a pena fazer se o senhor fosse uma tartaruga. Perdão aqui, brincadeira, né? Porque a tartaruga vive 200 anos. Então, só neste caso não valeria a pena fazer, tá? E para que eu possa apurar e dizer exatamente quanto que o senhor gastaria aí dentro de uma holding, nós teríamos que primeiro passar pela sessão de viabilidade. Após a sessão de viabilidade, a gente vai fazer o seu croquis estrutural e aí na apresentação desse croquis eu vou lhe apontar exatamente, cirurgicamente,
quanto que o senhor gastaria para manter essa holding. Tá, seu Marcelo? Então, espero aí ter ajudado, né? Eu sei que às vezes a gente quer aquela resposta de imediato, a gente quer saber quanto, né? Mas vamos analisar aqui, seu Marcelo, o seguinte: imagine o senhor que vai construir uma casa. O senhor vai contratar o arquiteto, vai contratar o engenheiro, né? E ele vai dizer, o senhor vai dizer para ele, olha, eu quero uma casa com 3 suítes, eu quero uma área de gourmet, eu quero isso. Olha, ele só vai poder dizer quanto que o senhor vai gastar após realmente aí montar a sua planta baixa, que é o que a gente chama de croquis estrutural, tá bom? Pode me procurar aí, eu continuo ainda com aquele super bônus, né? Para que possa aí adquirir a sessão de viabilidade e a gente possa conversar e eu possa lhe explicar com riqueza de detalhes, tá bom? O seu Regis de Porto Alegre, fez a pergunta: doutor, o imóvel financiado pode entrar na holding? Outra pergunta, que essa é uma pergunta que nós temos aí, sempre temos, tá? A propriedade do imóvel em si não pode ser transferida para a hold, pois o imóvel está alienado aí fiduciariamente. Mas, neste caso, o que você possui é o direito de expectativa à propriedade daquele imóvel e não a propriedade, né? Contudo, é perfeitamente possível alienar esse direito de expectativa para a hold familiar através aí de uma cessão de direitos, desde que haja, é claro, a anuência aí da instituição financeira, tá bom? Espero aí ter respondido aí a sua pergunta, tá bom? Vamos ver aqui no chat, a Fernanda, a economia de quanto, doutor, em porcentagem? Olha, a economia no sistema de hold familiar, eu já teve um caso aqui no escritório que ele chegou, inclusive, frente ao inventário, ter uma economia de aproximadamente 91%. A economia frente ao inventário pode chegar aí a 90%. Então, realmente bem interessante. Vale realmente muito aí a pena, tá? Pessoal, mais uma pergunta aqui, pergunta feita por quem? Foi ontem também, seu Arlindo, Sapucaia do Sul, tá? Pergunta dele: doutor, a hold não é só um CNPJ? Nossa, seu Arlindo. Olha, muita gente acha que aí é só criar uma empresa, colocar o seu patrimônio dentro, pronto. Mas olha lá, hein? Está muito longe de ser simples assim. No nosso dia a dia aqui, a gente vê no escritório cada lambança que vocês nem imaginam. Geralmente, quem tem essa visão, lamentavelmente, são os que mais precisam de ajuda. Porque o planejamento patrimonial da família é essencial para esse tipo de situação. É uma forma eficaz para proporcionar melhores condições de segurança e uma sucessão aí adequada e econômica. A holding é planejamento patrimonial da família. Vai ficar tudo organizado, tudo sensacional, tá? Então, não tem gente que fala, tanto é que nós chamamos já isso aí de fake holding, tá? Então, não caia aí nessa balela, nessa conversa, na tal de fake holding, tá? Os amigos que estão aí no Instagram, se quiser migrar para o nosso canal do YouTube, pode migrar, tá? É Márcio Rodrigo Pereira. Se você não está inscrito, se inscreva, porque sempre nós estamos trazendo informações diariamente no nosso canal do YouTube, inclusive também aqui no Instagram. Deixa eu dar mais aqui uma olhada aqui, pergunta de ontem. A dona Raquel de Osório. Doutor Márcio, fiz a hold, certo? E se eu quiser retirar o imóvel da hold, posso? Pergunta cirúrgica. Dona Raquel, sim. Há essa possibilidade, sem sombra de dúvidas, tá? O imóvel, ele pode voltar, inclusive, para a pessoa física, através aí da redução de capital social ou através da distribuição de lucros para os sócios, né? Ou administradores. Não tem problema nenhum em relação a isso, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha no chat, ver se tem mais alguma pergunta. Não, o chat hoje tá fraco o nosso chat, tá bom? Mas
nós temos aí as perguntas de ontem, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá para mais uma pergunta que eu deixei separada, a dona Rita de Porto Alegre. Doutor Márcio, eu vi a sua palestra e eu queria saber por que fazer a doação de bens em vida não é um bom negócio. Legal. Gente, doação de bens em vida. Falei ontem na palestra, eu faço vídeo falando sobre isso, certo? Por que não é um bom negócio? Bom, eu vou te dizer aqui alguns motivos, né, para não fazer uma doação de bens em vida. Por quê? Você perde a liberdade de vender esse bem quando quiser, pois fica aí à mercê de assinatura de terceiros, filhos, genros, noras. Com o planejamento sucessório, você consegue manter o poder de decisão sobre os seus bens e impedir que os seus filhos aí precisem fazer um inventário no futuro. E melhor, de forma muito, muito mais econômica, certo? Então, gente, a grande vantagem, essa grande sacada que se tem aí sobre a criação do seu sistema de holding e você aí não deixar, não fazer a doação, e vamos, já pensou? Você ganha aí uma grande oportunidade de vender este imóvel, certo? Aí, aquele famoso negócio da China, né? Poxa, negócio fora do comum, muito vantajoso para você. Só que você fez doação, já fez a doação e ficou com o usufruto. Tem como desfazer? Sim, tem como desfazer, mas você vai precisar da anuência de quem? Dos filhos, genros e noras. E aí, você já pensou se um dos seus filhos estivesse se separando? Ai, ai, ai. Será que essa nora ou esse genro vai assinar? Que quem quer fazer uma proposta dessa quer que resolva logo, ele não quer ficar pendurado. Então, se isso acontecer, olha, você terá um grande problema. Agora, você cria um sistema de holding familiar, isso não vai acontecer com a sua família. Sabe por quê? Porque você continua sobre o domínio total do bem. Este bem aí que você lutou, ou estes bens que você lutou uma vida inteira para adquirir, e aí você vai ter que ficar aí dependendo de terceiros que não ralaram junto com você para conquistar. Não, não, não. Doação de bem-vinda não é um bom negócio. E ela também pode ser tão cara aí quanto o inventário. Porque quando você faz a doação, vai ter que ser feita a avaliação do Cefaz de quanto vale o imóvel, o valor real, né? Eles nunca dizem se vale 1 milhão, eles vão dizer que vale 1,5 milhão para poder cobrar o imposto maior. Então, esqueça isso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no chat. Vamos lá. Fabiano da Silva, boa noite. Eu com meus 3 filhos, estando dentro da minha hold, um deles pode ter a sua hold paralelo para os bens e negócios? Sim, seu Fabiano, claro que sim. Ele pode, não há óbice nenhum, porque o senhor está criando a sua holding. E quando o senhor cria a sua holding, o senhor já fez a distribuição de cotas para os filhos, mas continua na administração. Os seus filhos vão ter em paralelo. Tá? Então, não há problema em relação a isso. Fique tranquilo, tá? Fique de boa mesmo, né? E aí o senhor sabe, querendo tirar alguma dúvida a mais sobre isso, pode aí nos procurar, não tem problema, tá bom? Então, seu Fabiano, fique tranquilo aí, seus filhos podem criar e até tá começando a vida, já adquire tudo pela holding, né? Maravilhoso isso. Ter esse pensamento é um pensamento para frente, talvez é um pensamento aí que os europeus e os americanos, ingleses têm, coisa que demora muito para chegar aqui, né? Mas, sim, seria maravilhoso aí constituir, já jovem, né, o seu sistema de hold, já adquirir tudo pela sua hold, tá bom? Não há óbice aí para que o senhor tenha a sua hold, já com seus filhos, e o seu filho também constituir a hold dele. Tá bom, seu Fabiano? Forte abraço. Vamos lá aqui para o nosso chat, para o seu João de Canela, Rio Grande do Sul, doutor Márcio, mas afinal, o que é holding familiar? Ah, gente, vamos lá, né? É uma pergunta que sempre tem, não tem problema nenhum. Vamos lá. A holding familiar, ela funciona aí através de um sistema que colocamos todo o patrimônio da sua família dentro de uma empresa que vai funcionar como se fosse um grande cofre dessa família. E isso é feito através da integralização do capital social dessa empresa. Essa é uma etapa de planejamento patrimonial, né? Onde a gente organiza o patrimônio da família.
Após feito isso, nós vamos avançar para a fase seguinte, que é aí a fase de planejamento sucessório. Por meio do planejamento sucessório, você vai doar as cotas sociais dessa sociedade para os seus filhos. Mas não se assuste, nem se preocupe, porque apesar de doar todas as cotas para os seus filhos, todo o domínio permanecerá nas suas mãos, e isso em função aí de um conjunto de cláusulas especiais que permite que você permaneça exercendo todo o domínio como sempre fez, e somente após o seu falecimento é que será aí disparado o gatilho que vai permitir que os seus filhos tenham acesso efetivo aí a esse patrimônio. Olha que bacana, olha que legal isso, né? Cara, somente o patriarca, às vezes, ele tem medo, né? Até tive um colega que me perguntou, fui falar para os meus pais disseram que quer me matar antes do tempo. Às vezes é por não conhecer, porque todo o domínio fica com os patriarcas. Esse é o legal, essa é a parte bacana do negócio, certo? Então, a hold é isso, gente. A hold, o patriarca e a matriarca, eles mantêm o poder sobre tudo, tá bom? Vamos aqui para outra pergunta também que foi feita ontem. Vamos achar aqui, cadê ela? Quem foi? Dona Maria de Porto Alegre. Doutor, eu tenho apenas um filho. Se eu falecer, ele vai precisar fazer inventário? Olha, Dona Maria, ontem mesmo eu abri a nossa palestra falando sobre isso, né? Eu iniciei ali, logo eu já comecei falando sobre isso. E Dona Maria, por incrível que pareça, essa pergunta é recorrente. Muitas pessoas acreditam que, sendo filho único, não há necessidade de fazer inventário. Olha, é um ledo engano, tá? Mas nós estamos aqui para informar, para te trazer essa informação, para deixar aqui a nossa população brasileira trazer mais conhecimento. Por isso que eu falo que a gente traz muita informação, tá? Então, como eu disse, muita gente pensa que pelo fato aí de ter um único herdeiro, que ele não precisaria aí fazer o inventário. Caso ontem, na nossa palestra, o exemplo do José, filho único, teve que fazer, entendeu? Então, tem que fazer o inventário para receber a herança dos pais, e que isso aconteceria automaticamente. Não acontece automaticamente, mas a verdade é que existe uma regra bem clara e simples, né? Que é, quem tem filhos e tem bens, quando vier a faltar, os herdeiros precisarão fazer o seu inventário para conseguir acessar este patrimônio. Não há como evitar essa regra. Porém, há como evitar que o seu filho seja enquadrado nesta regra, o que se faz através aí da constituição desse sistema maravilhoso de holding familiar, certo? Então, filho único vai ter sim, o dia que você faltar, ele terá que passar pelo sistema aí de holding familiar, tá bom? Então, gente, é notório isso, tá? Você tem um único filho, esse filho vai ter que fazer o exemplo que eu dei ontem na palestra lá, né, do José, que foi nos procurar no escritório, os pais faleceram e ele achou que era simplesmente ir no cartório fazer passar para o nome dele o bem, achou que era só isso. Infelizmente não é, tá bom? Agora, como evitar que seu filho passe pelo inventário? Simples, sistema de holding familiar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, não temos mais pergunta aqui no chat. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas de ontem. Legal que eu sempre separo as perguntas aqui. O senhor Wagner de Canoas. Doutor, eu vi o senhor falar na palestra que o imposto da herança pode aumentar. Olha, senhor Wagner, triste notícia, tá? Vai aumentar. O imposto sobre herança pode aumentar? Ele vai aumentar. O ITCM dele pode aumentar, certo? A qualquer momento. Tem hora aí que a gente tem que rir para não chorar, não é mesmo? Por incrível que pareça, o nosso país, o Brasil, é um dos países que ainda tributa baixo a herança.
Em outros países, a tributação sobre a herança é de 25%, 40%, 50% e até 60%. Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, onde eu estou falando, a tributação ela é progressiva, vai de 3% a 6%. Porém, já está em trâmite um projeto de lei estadual, né? Que era para aumentar para 8%, e aí agora com essa reforma estão falando que vão igualar aí a todos, tá? Vai acontecer, querem fazer isso e já vai acontecer, mas essa aí não é a pior notícia. A pior notícia eu ainda vou dar. O que certamente ocorrerá para se igualar aí os mais de 18 estados que já tributam nessa cota, eles vão votar isso aí, na reforma já vai ter. Mas, entretanto, todavia, contudo, existe ainda uma PEC, né, que é o projeto de emenda constitucional para aumentar esse teto para 20%, o que também pode ser que aconteça para que o Brasil fique aí próximo dos outros países. E ainda assim, será um dos países que menos tributa a herança. E aí, você acha que é difícil aumentar esse imposto no Brasil? Gente, não é impossível, não é difícil de aumentar. E vocês sabem por quê? O Brasil é um dos países que menos tributa. Qual é a grande desculpa? A grande desculpa é dizer o seguinte, que apesar, eles vão falar que vai atingir as grandes fortunas. Gente, quem tem as grandes fortunas já tem sistema de holding familiar. Falei ontem na palestra, dei vários exemplos, né, de milionários, bilionários que já têm a sua holding. Vai atingir quem isso? Classe média e classe média alta. Esses sim serão muito afetados, tá? E olha só, pessoal, aqui eu não vou falar de política, nem posso, né? Mas é bem simples. O atual presidente, né? O nosso atual ministro, inclusive, da Economia, disse que herança, tá de sacanagem, ele falou, herança, os herdeiros não sabem nem o que fazer. Chamou os herdeiros de parasita. E ele diz que sim, tem que aumentar o imposto da herança para que possa ser redistribuído de forma igualitária. Ah, gente, por favor, né? Isso chegou, quando eu escutei isso, quando eu vi essas entrevistas, chegou a me dar um nervoso. E você sabe por que deste nervoso? Porque, gente, vamos lá. 6 horas da manhã a gente acorda para trabalhar. Olha só, agora são exatamente 8h25. Eu estou aqui trabalhando. Para quê? Para tentar deixar algo a mais para os meus filhos, que não são parasitas. Meus filhos não são parasitas. E eu acredito que os teus filhos também não são parasitas. Eu tenho certeza, você que está conosco aqui, assistindo essa live de Tira Dúvidas, o teu filho não é parasita em hipótese alguma. Ah, mas eles falaram que sim, que são. Imagina o que o herdeiro vai fazer com a herança. Ora, vai aproveitar. Porque ele não é um parasita, ele está estudando, ele está trabalhando para ter uma vida melhor, para ter uma vida digna, que é o que a gente está fazendo. E, gente, vai aumentar sim o ITCMD. Eles querem aumentar para 20%. Você já parou para pensar? Se você tem um patrimônio hoje aí de 10 milhões, só de imposto, se pagar 20%, são 2 milhões. Só de imposto. Tem que fazer inventário. Gente, tem solução? Tem como evitar isso? Sim, nós temos como evitar. De que forma a gente vai evitar isso? Criando o seu sistema de holding familiar. Você vai com certeza evitar isso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Nosso chat aqui, as pessoas não querem fazer pergunta, mas eu selecionei as perguntas de ontem, então eu tenho elas aqui. E o seu Paulo de Ijuí, Rio Grande do Sul. Doutor Márcio, eu já fiz um testamento. Será que eu posso fazer uma holding familiar? Ô, seu Paulo, claro que sim. A resposta é sim. O senhor pode fazer uma holding familiar sem nenhum problema, exatamente sem nenhum problema. Se você decidir aí criar a holding familiar, você vai realizar o planejamento sucessório e por ela, né? Pois a sucessão será muito mais barata que a sucessão por meio do testamento. Além disso, você ainda poderá definir aí diversas regras sobre o seu patrimônio dentro da própria holding. Neste caso, se houver algum testamento anterior à constituição da sua holding, ele se tornará sem efeito, pois ele perderá o quê? Ele perderá o seu objeto. Então, se você fez testamento e acha, pode sim fazer a sua holding, sem problema nenhum. Tá bom, seu Paulo? Então, vamos